Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Brasileirão, porque a gente teve a 27ª rodada, já tinha um tempo que eu não fazia essas análises de rodada do Brasileirão, é porque tá meio confuso, né, o campeonato. Tem times com 27 jogos, tem outros com 25, outros com 26. A gente vai ter, obviamente, agora, assim, pelo menos no mês de semana, para quem tem tempo de calendário, alguns dos jogos que faltam para essas equipes para poder, obviamente, voltar ali aquele contexto em que todos têm o mesmo número de partidas. E assim, uma semana no Brasileirão com algumas surpresas, alguns resultados que chamaram um pouco mais a atenção. E a gente vai comentar todos eles aqui, pedindo, é claro, que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o hype se puder. Primeiro jogo foi Vitória e Juventude, vitória de 1-0, né, para o Vitória, que fez o gol no primeiro tempo, né? O gol foi do Gustavo Silva, de pênalti, e o time do Thiago Carpini acabou sustentando o placar contra a equipe do Jair Ventura. Então, 1-0, né? Quando sai atrás no placar, o time do Jair Ventura ter que ditar o ritmo do jogo, propor a partida, as ideias da partida, vira sempre um grande problema. Ele não é um técnico muito criativo na questão de conduzir um ataque que construa as jogadas com a posse de bola. Ele gosta mais dessa questão de transição, tanto é que quando vai enfrentar times mais fortes, que esses já vão estar naturalmente ditando o ritmo do jogo, o Juventude se sente até mais confortável. A gente teve a vitória do Corinthians sobre o Atlético Goianiense, 3-0, uma das melhores atuações, por mais que o adversário seja fraco, foi bem forte assim a atuação do Corinthians. Gostei ali do que o Ramon Dias fez, né? Ele fez um 4-3-1-2, né? Fez um esquema que você dá mais solidez ao meio campo e tenta usar ali o Rodrigo Garro como meio que um centroavante de ocasião, né? Ele vai poder dar uma infiltrada na área, e o Angel Romero e o Alberto mais avançados. O Romero vem jogando muito bem, né? Pelo menos aí nessa partida foi super bem, marcando 2 gols, e é claro, o Rodrigo Garro sendo uma das peças importantes dessa equipe. E a gente ainda tem que ver como que vai ser introduzido na equipe o Memphis Depay. Jogou um tempinho no jogo, né? Mas não muito, né? E alguns 20 minutos mais os acréscimos, né? 23 minutos mais acréscimos. E Igor Conorado, né? Entrou muito bem, marcando ali, se não me engano, assistência para o gol do Rodrigo Garro. Então, Garro com gol e uma assistência, vale lembrar. Então, vamos ver como que o Corinthians vai lidar nas próximas rodadas, mas um resultado que dá a expectativa do time pelo menos escapar da zona de rebaixamento e vir com força na Copa do Brasil, né? A gente teve o Botafogo vencendo o Fluminense por 1-0, resultado até que o Fluminense vendeu caro, né? Teve alguns momentos bons no jogo. O primeiro tempo do Fluminense não foi ruim, foi até melhor do que eu imaginava, mas a partir do segundo tempo o Botafogo dominou e controlou bem as ações para vencer por 1-0 com o gol de Luiz Henrique nos momentos finais, né? Então, assim, boa vitória aí para o Botafogo, mesmo que tenha sido um apagar das luzes. São 3 pontos a mais importantes que fazem ele e o Palmeiras se destacarem um pouquinho mais no campeonato. O Fortaleza ainda não larga o osso, né? 4-1 contra o Bahia. Fazia tempo que o time do Vojvoda não atuava tão bem. Dessa vez veio uma atuação daquelas, né? Tipo, gols marcados pelo Marinho. O Everaldo empatou para o Bahia, mas depois Marinho fez o segundo dele, né? O Marinho teve uma grande atuação. Tomás Pochettino marcou o terceiro e o Kaiser marcou o último gol. E que curiosidade, né? Tava com um a menos o Fortaleza. O Zé Wellison tinha sido expulso, mas mesmo assim o Fortaleza conseguiu achar esse gol. E assim, o Bahia oscila muito no campeonato, tem atuações às vezes muito boas, tem horas que as atuações caem de nível. Essa foi uma atuação bem decepcionante para a equipe do Rogério Ceni, né, que está ali na 6ª posição, 10 pontos atrás do rival nordestino Fortaleza, que está com 52 pontos, né? E assim, é um pelotão de frente no momento que tem Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. O Flamengo, mesmo se ganha o jogo dele que falta, está com um jogo a menos, vai estar com 48 pontos, o que coloca ele 4 pontos atrás do Fortaleza, nesse momento 11 pontos atrás do líder. Eu não apostaria no Fortaleza para o título do Campeonato Brasileiro, ainda acho que falta elenco. Técnico até tem, mas acho que o elenco ainda é uma limitação do orçamento que eles têm, mas top 3 é fantástico, não tenho o que dizer. O Atlético Mineiro, para mim, me surpreendeu, não esperava nada da partida, conseguiu uma boa vitória contra o Red Bull Bragantino por 3-0, né? E assim, jogou um pouquinho mais num 4-4-2, né? Pelo menos que a gente vê até no mapa posicional da equipe, não tem aquela linha de 3 zagueiros, o que eu achei positivo, né? Você vê até que o Rubens, por ser muito mais forte fisicamente que o Mariano já tá quase aposentado, né? Ele sobe muito mais ao ataque, né? E ele deu um bom apoio nesse jogo. O Daverson finalmente desencantou. Óbvio, eu não posso falar que eu não xinguei e critiquei o Daverson quando ele perdeu o pênalti, mas depois ele se redimiu, marcou o gol com assistência do Rubens. Depois o Cadu finalmente não estava impedido quando marcou seu gol, e o Daverson ainda deu assistência para o Hulk. Então, importante essa vitória até para tentar conseguir um pouquinho mais de
fôlego no campeonato, né? Eu acho que o time jogou melhor nessa formação, eu acho que tende a ser mais sólido o 4-4-2 do que jogar nesse 3-5-2 que não vem dando resultados nem com o time titular. E olha que o time titular é muito bom, tem Gustavo Scarpa, Paulinho, tem tantos outros jogadores de tanta qualidade. Então, assim, eu queria ver um Atlético jogando mais um 4-4-2. O time, para mim, não foi montado de maneira alguma para jogar com 3 zagueiros. Então, boa vitória do Atlético, 3-0 contra o Bragantino. Óbvio que é um resultado muito ruim para o Bragantino, né? O time jogou mal e, assim, não faz uma boa temporada, mesmo sobre o comando do bom Pedro Caixinha, né? A gente também teve Palmeiras e Vasco, vitória de 1-0 do Palmeiras, jogo polêmico, anulação de pênalti, para mim, muito absurda ali contra o Vasco. Flaco Lopes marcou o gol da vitória do Palmeiras, né? O Palmeiras que o torcedor tá meio irritado com o Rony, né? Porque inventa um chute sem necessidade, né? Tava sempre buscando um golaço, né? Quando ele acha um depois de 30 jogos tentando, aí parece que não pode criticar, né? Mas, assim, uma atuação do Vasco que, a meu ver, teve bons momentos, levou seu perigo ao Palmeiras em alguns momentos, mas é aquele negócio, né? O Palmeiras chegou de maneira mais efetiva no ataque, não à toa o Flaco Lopes, que faz grande temporada, né? Tava sendo subutilizado a temporada passada. Nessa temporada já tem 9 gols e 2 assistências no Brasileirão. São bons números para o Flaco Lopes, né? Até porque havia necessidade, até o Endrick foi para o futebol europeu, jogar lá com o Real Madrid, então obviamente precisava de alguém para substituir a altura, e não seria o Rony, né? O Rony, a gente sabe das limitações dele, nesse Brasileirão, 26 jogos, marcou 4 gols e deu 2 assistências, então a frequência de gols de 349 minutos separando cada gol, se a gente pegasse a média pelo tempo jogado e pelos gols marcados, e tem 8 grandes chances desperdiçadas, ou seja, ele perdeu o dobro de grandes chances do que gols marcados, o que nunca é uma notícia positiva. Então, vitória boa, o Palmeiras ainda continua no encalço do Botafogo, e vale lembrar a vitória sem o Estevão, que é muito importante, já que o Estevão é o grande destaque da equipe. Cuiabá e Cruzeiro empataram em 0-0, um jogo bem modorrento, pouca coisa aconteceu. O Cruzeiro, obviamente, demitiu o Seabra porque está decepcionado com a postura da equipe nos últimos jogos, né? Tentou mudar ali para um 3-4-3, não funcionou. Tentou o Seabra, né? Tentou trazer algumas coisas diferentes, né? Colocou o Matheus Pereira no banco, acho que também visando poupar o time lá para a Sul-Americana. Só que a diretoria não quis nem saber que ele estava poupando ou não. O resultado não foi positivo, resolveram demiti-lo. Então, 0-0 entre Cruzeiro e Cuiabá. Cuiabá, o resultado é assim, o time precisa dos pontos, né? Precisa vencer, mas a verdade é que contra o Cruzeiro não era o favorito, sai com um pontinho, né? Pelo menos um pontinho tem, né? Cada ponto conta. O Internacional ganhou de virada do São Paulo, 3-1, né? O trabalho do Roger Machado deu uma melhorada, o retorno do Alan Patrick também ajuda bastante, muita criatividade, um jogador bem acima da média, e ele conseguiu ali, além de marcar o gol, né? Tipo, ele foi um perigo constante, com bons passes, então assim, boa vitória. Teve os gols também do Bruno Gomes e do Thiago Maia. Do outro lado, o Luciano marcou o gol do São Paulo, mas uma atuação bem fraca do São Paulo no contexto geral. Começou vencendo, mas depois foi pouco a pouco perdendo o comando da partida e levou uma virada dura dentro do Morumbi. Então, Morumbis agora. Então, boa vitória aí pro Internacional. O Grêmio venceu o Flamengo por 3-2. Eu sei que tem a expulsão, né, que muita gente vai falar como contexto de variável, mas assim, vamos ser sinceros que já estava 2-1 pro Grêmio quando o Carlinhos é expulso, né? E não ajuda, né, também. O problema de ter um garoto como opção, né, pro Pedro, um garoto jovem, com experiência no profissional, é a questão de gerenciar as emoções em jogos grandes. O Grêmio, queira ou não, um jogo grande, né? E o cara gerenciou mal as emoções, foi expulso, né, viu conduta violenta, e aí o jogo foi direcionando cada vez mais pro Grêmio, que se esforçou no final para perder essa partida, né? Porque teve com a menos, né, dentro de campo. O Flamengo ainda marcou um gol com o Felipe Teresa, mas a verdade é que acaba num 3-2, gols de Martin Braithwaite melhor do que eu imaginava até agora no futebol brasileiro. Cristaldo também marcou um dos gols, e o Diego Costa também conseguiu vir do segundo tempo e marcar o seu gol. Então, boa vitória para a equipe do Renato Portaluppi, 3-2 contra o Flamengo. E para encerrar a rodada, tivemos o 0-0 de Criciúma e Atlético Paranaense, um jogo que o Criciúma teve mais volume, teve mais chances, foram 25 chutes a 10, 4 grandes chances criadas, mas nenhum gol marcado, né? O time do Atlético Paranaense, acho que desde que demitiu o Cuca, tá com o Martim Varini, né, como comando. O Petraglia também, quando se trata de conduzir o trabalho dos técnicos, é um negócio que é único, né? Não estou falando isso em tom de elogio, mas é uma coisa impressionante. Até agora eu acho que o Atlético Paranaense está bem largado, né? A classificação do Brasileirão tem Botafogo em líder com 56 pontos, o Palmeiras é o segundo com 53, Fortaleza é o terceiro com 52, Flamengo o quarto com 45, São Paulo o quinto com 44, Bahia o sexto com 42,
Cruzeiro, sétimo, com 42. Internacional, o oitavo, com 41. O Atlético Mineiro é o nono, com 36. O Vasco é o décimo, com 35. O Juventude é o 11º, com 32. O Grêmio é o 12º, com 31. O Atlético Paranaense é o 13º, com 31. O Red Bull Bragantino é o 14º, com 31. O Criciúma, o 15º, com 29. O Vitória, o 16º, com 28. O Corinthians, o 17º, com 28. O Fluminense, o 18º, com 27, ou seja, dois dos grandes sendo rebaixados. O Cuiabá é o 19º, com 23, ou seja, um pontinho a mais, né? Mas a ver o que acontece, né? Tipo, tem que acreditar, ainda tem tempo. São 5 pontos que os separam ali. A situação deles ainda é possível de escapar. Diferente do Atlético Goianiense, que está só com 18 pontos. Esse time parece que não tem muita solução para eles, né? O artilheiro do Campeonato Brasileiro é o Pedro com 11 gols. Deve perder esse posto, seja para o Estevão ou para o Flaco Lopes, com 9 cada um. Nas assistências, o líder é o Estevão, com 17 anos de idade, gente. Jorge Arrascaeta e Matheus Pereira tem 5 assistências cada um, né? Deixa eu ver aqui, o melhor ataque do campeonato, Botafogo 46, Palmeiras 44, Flamengo 42. Melhor defesa, quer dizer, 19 gols sofridos pelo Palmeiras, 21 para o Internacional, 25 para o Botafogo. Grandes chances criadas, Palmeiras tem 71, o Flamengo 65, o Botafogo 65. Grandes chances perdidas, Palmeiras 43, Internacional 43, Botafogo 40. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter, alguns jogos vão acontecer nesse meio de semana, Grêmio e Criciúma, Red Bull Bragantino e Internacional. Jogo do Internacional pela 16ª rodada, o do Grêmio pela 5ª. E assim, o jogo da 28ª rodada, Palmeiras e Atlético Mineiro, Botafogo e Grêmio, Juventude e Bragantino, São Paulo e Corinthians, Atlético Goianiense e Fluminense, Fortaleza e Cuiabá, Cruzeiro e Vasco, Internacional e Vitória, Bahia e Criciúma, Flamengo e Atlético Paranaense. Então esses são os jogos da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se você está gostando desses reviews da rodada, eu quero que você deixe os comentários aí no canal, se é que alguém assiste 12 minutos de eu falando. Então, por esse vídeo é isso, gente. Até a próxima.